nascimento de Jesus é um motivo imenso para nós sermos gratos, para nós agradecermos a Jesus. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos atrás. E nós estamos aqui até hoje, né? A igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja na superfície da terra está até hoje cultuando a Ele. Veja só se esse menino não fez história. Veja só se esse nascimento não mudou a humanidade. Naquela época já foi, né, uma bagunça quando foi anunciado ou quando se descobriu que um menino nasceria e que esse menino seria o rei. Eles achavam que seria o rei ou príncipe de um reino desse mundo. E aí se desesperaram, né? Herodes se desesperou, os governadores romanos daquela época se desesperaram e tentaram tirar a sua vida. Mas a palavra dele prevaleceu. A palavra de Jesus prevaleceu até os dias de hoje. Ele nasceu, Jesus nasceu superando todas as barreiras. Ele precisava nascer e ser um homem. Então ele precisou achar um instrumento, achou Maria, como nós falamos há 2 semanas atrás, encontrou em Maria um instrumento. Deus encontrou em Maria um instrumento para que Jesus pudesse vir, para que Jesus pudesse nascer, para que Jesus pudesse ser 100% homem. Porque, repita comigo, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Então, ele viveu aqui nessa terra, viveu nessa dimensão como homem para nos mostrar, para nos provar que é possível nós vivermos uma vida de retidão, que é possível nós vivermos uma vida de santidade, que é possível nós amarmos ao nosso próximo, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque se Ele, no mesmo corpo que nós temos, na mesma estrutura física que nós temos, conseguiu, Ele quis provar para nós que nós conseguiremos também, que nós teremos essa capacidade também. Natal, o Natal chegou. Nós estamos essa semana, a partir de hoje, celebrando o nascimento de Jesus, o nascimento triunfal de Jesus. Ainda que Jesus tenha sido concebido, tenha nascido ali numa situação de humildade, de pobreza financeira, ali numa manjedoura, é o triunfo do Natal que nós precisamos colocar na nossa mente, que nós precisamos enfatizar nessa noite, nessa semana. Se você tiver oportunidade nessa semana, enquanto você estiver na sua ceia lá de família, ou na ceia do trabalho, ou na confraternização lá dos seus colegas de trabalho, colegas de escola, aproveite, se for cedida a oportunidade, aproveite a oportunidade para dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal. Não são as bolas, não são as iluminações, não são as decorações, é Jesus. E aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento de fazer Jesus conhecido. Eu acho que, sincero e honestamente, eu acho que é a maior oportunidade que nós temos no ano inteiro de falarmos de Jesus e as pessoas estarem mais receptivas, estarem mais abertas. Então você poste nas suas redes sociais mensagens a respeito de que o rei um dia nasceu e o rei continua vivendo e o rei está vivo. Nasceu, viveu, exerceu seu ministério, morreu e ressuscitou. Aproveite essa oportunidade. Quem tem redes sociais aqui, Instagram, Facebook, então aproveite essa oportunidade para que você possa divulgar a respeito do Natal verdadeiro, do nascimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo de número 9, texto clássico do profeta Isaías sobre o Natal. Repita comigo, texto clássico. Que você tem que conhecer esse texto. Isaías capítulo de número 9. Eu preguei esse texto acho que há 2 ou 3 anos atrás sobre o Natal. E eu gostaria de te dizer nessa noite, de tematizar essa reflexão dessa noite com a seguinte frase, com a seguinte expressão: Natal é triunfo, Natal é vitória. Natal é triunfo para as nossas vidas, Natal é triunfo para a humanidade. E é exatamente sobre isso que Isaías fala, o profeta Isaías, o conhecido profeta Isaías. Capítulo de número 9. A partir do versículo 1, nós vamos ler 7 versículos. E dizem o seguinte, os versículos. O título aqui na minha Bíblia está da seguinte forma: O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali.
Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Repita comigo, luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E tens multiplicado este povo a alegria, diga alegria. E aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, diga queimadas, e servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? E nós vemos aqui nesse texto o real, o verdadeiro sentido do Natal. Nós ficamos embebidos, de tanta informação nesse período. Nós ficamos embebidos com as informações do consumismo no período do Natal e se nos apresentam diversas oportunidades. A Black Friday um pouco antes do Natal e nós nos sentimos impulsionados, nós nos sentimos estimulados a comprar, a consumir, a gastar o nosso dinheiro nessa época que é uma época festiva, que é uma época que as pessoas costumam oferir mais lucro, ganhar mais dinheiro, terem o seu 13º, portanto tem condição financeira de poderem consumir, e de poderem fazer do Natal um momento mais alegre, um momento mais supostamente mais alegre, um momento supostamente mais feliz, quando na verdade o verdadeiro sentido do Natal não reside nisso, não reside nessas coisas. Isaías, que é um profeta considerado messiânico, repita comigo, messiânico, porque profetizou sobre a vida do Messias, trouxe o real sentido, o real significado de Jesus para a humanidade. Se você lê, eu te estimulo agora em janeiro, exercício para janeiro, para você ler o profeta Isaías e buscar no profeta Isaías as profecias, os sinais que o profeta Isaías traz a respeito de Jesus. Ele profetizava 600, 700 anos a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, sem ele nem mesmo saber que o nome se chamaria Jesus, mas seria o Messias. Ou seja, a palavra Messias significa ungido, conforme Isaías 61. Depois você procura lá em Isaías 61, que traz o significado de Messias, ungido, e Cristo, que é a mesma palavra, Messias no hebraico, Cristo no grego. E está lá em Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, repita comigo, ungiu, que é Cristo, que é Messias, para pregar as boas novas, para proporcionar libertação àqueles que estão presos. E Isaías, portanto, traz aqui o verdadeiro sentido de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento. E nós, como cristãos, precisamos enfatizar muito essa data, mas precisamos enfatizar essa data da forma e da maneira correta. Eu amo o Natal, amo a iluminação, amo as bolas, amo a árvore, odeio o Papai Noel, mas amo todos os símbolos, todas as imagens do Natal, A minha casa é decorada. Se você já teve a oportunidade de ir lá, nossa casa nós decoramos, dentro ali da nossa condição financeira, que não é muita, então a gente decora um pouquinho ali a nossa casa. Eu acredito no Natal que tem o sentido correto. Nós não podemos nos render ao sentido proporcionado pelo discurso do consumismo, que quer nos fazer gastar no Natal, que quer nos fazer consumir, quer nos fazer comprar e darmos presente. Eu já falei para Davi, meu filho, que eu vou dar um livro para ele nesse Natal, Papai, você vai me dar o quê de Natal?
né? E ele fez aquela cara, abriu aquele olho, né? E ficou ali na expectativa, porque todos os anos eu dou um brinquedo caríssimo, eu quebro o porquinho lá de casa, né? E juntando o ano todo com moedas de R$1 para comprar um belo presente para Davi. Eu falei, eu vou dar um livro. O menino chega, murchou, né? Murchou, vou te dar um livro no Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal precisa ser bem compreendido por nós. O verdadeiro sentido do Natal não é o consumismo. Você não precisa dar um presente caro para o seu amado, para a sua amada, né? Nós precisamos aprender isso. Eu sei que nós vivemos nessa sociedade consumista. Eu sei que nós vivemos nessa sociedade. Não estou dizendo que o capitalismo é coisa ruim. Nessa sociedade capitalista. E aí nós nos sentimos estimulados, incentivados a gastar. Mas não é esse. Eu creio em um Natal. Mas eu creio no Natal verdadeiro, no nascimento verdadeiro. Eu acredito que você acredita também nesse Natal, que além de todo esse aspecto espiritual próprio do Natal, que eu já estou introduzindo aqui para você, o Natal é um fato histórico. É um fato histórico porque as sociedades do mundo inteiro, do oeste ao leste, do norte ao sul do globo, do planeta Terra, existe uma divisão mundial, uma divisão do calendário mundial, do cronograma anual, mensal do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Diga nascimento. O mundo, a humanidade é dividida nesses dois parâmetros, nesse parâmetro, principalmente a sociedade ocidental, os países ocidentais. Portanto, além de toda essa carga positiva espiritual que o Natal carrega consigo, o Natal é um fato histórico, é um fato que todos estão aí vendo. Todo mundo sabe que Jesus nasceu, e nessa época mais ainda, todos sabem que Jesus nasceu, porque o nosso calendário é pautado pelo calendário cristão, porque a humanidade, o tempo, o cronograma, como eu disse, da humanidade é dividido nesse parâmetro cristão. Diga comigo, antes de Cristo e depois de Cristo, antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Todos já estão vendo que Jesus é o Cristo, que Jesus existe, que Jesus está nas mentes e nos corações das mais diversas realidades do mundo, das mais diversas pessoas. Na Rússia, por exemplo, Jesus é proclamado pela Igreja Ortodoxa Russa. No Egito, por exemplo, Jesus é proclamado não pela igreja evangélica, mas para a igreja cópita, egípcia, que não é uma igreja muito tradicional, muito parecida com a católica. Lá na China, os irmãos chineses, eles cultuam de uma forma escondida, não se pode anunciar Jesus publicamente. Na Índia, se você falar de Jesus publicamente, se você falar de Jesus na rua, embora existam muitos cristãos lá, você é preso, você pode ser torturado, você pode apanhar. Na Coreia do Norte nem se fala. Falou o nome de Jesus, é fuzilado, vai ser condenado à morte. Mas o mundo inteiro já tem essa compreensão, já conhece esse Jesus. E nós precisamos continuar marcando essa data como uma data importante para nós. É claro que o momento mais importante para os cristãos, para o calendário cristão, para a nossa vida como cristãos, para a nossa teologia, para a nossa doutrina, é a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. Mas o nascimento precisa ser marcado também. Nós precisamos anunciar. Se você não anunciou o nascimento de Jesus essa semana para alguém, ou nas suas redes sociais, faça isso, ainda dá tempo. Aproveite essa oportunidade, evangelize e fale de Jesus para alguém. Traga alguém para a igreja na semana que vem, aproveitando a oportunidade de evangelizar em relação ao Natal. Então eu creio nesse Natal, no Natal que é Jesus como essência, que traz a sua mensagem. Jesus não foi uma criança comum, Jesus não nasceu de uma forma comum, Jesus nasceu num contexto semelhante ao contexto de Moisés, por exemplo. Moisés, quando nasceu ali no Egito, né, teve toda aquela perseguição em relação a ele, porque havia uma grande obra, uma grande profecia sobre a sua vida, tal qual havia sobre a vida de Jesus, numa dimensão multiplicada, numa dimensão muito maior. Jesus não é uma criança comum, não era uma criança comum, porque ele foi profetizado na Bíblia inteira, do Gênesis até Malaquias, o último texto do Velho Testamento. Jesus é tratado, Jesus é retratado, se fala de Jesus de alguma forma. Eu já disse para você que no Gênesis se diz assim, do nascido de uma mulher
a serpente terá sua cabeça esmagada. E essa referência é uma referência a Cristo, é uma referência a Jesus. E todos os livros da Bíblia se fala a respeito desse menino, dessa criança que nasceria e que depois se tornaria um homem e que seria grande, que a sua mensagem entraria nos lares, nas casas, nos países, nas igrejas, nas cidades, no coração das pessoas. E entrou no seu coração um dia, ou não entrou? Essa mensagem entrou no seu coração um dia. Portanto, Jesus não é ou não era uma criança comum. Nós não podemos encará-lo mais como uma criança, nós não podemos encará-lo mais como inofensivo, né? E o texto de Isaías, capítulo de número 9, que nós lemos, eu fiz aqui essa divagação para voltar para o texto, para trazer para você a luz sobre esse texto, que foi escrito aqui por Isaías e que profetizava o nascimento, digo o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, o Natal, representa não a árvore, não as luzes, não as bolas, não as decorações que nós temos nas casas. Aqui em Lauro de Freitas, particularmente, a decoração está linda ali na avenida principal de Lauro de Freitas. Mas não é isso. O nascimento de Jesus representa triunfo. Repita comigo: triunfo, vitória, vitória. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós falamos sobre vitória, sobre triunfo. Em relação à sua vida, à sua realidade, a realidade de Jesus. E em relação à sua vida que está aqui nessa noite também. Vitória, o nascimento de Jesus representa vitória para você, triunfo para a sua vida. E o texto fala no versículo 2, que nós lemos, traz aqui um preâmbulozinho, falando sobre a terra que estava obscurecida no verso 1. E se você colocar os olhos sobre o texto mais uma vez, se você prestar atenção naquilo que nós lemos, e eu pedi para você repetir algumas palavras, justamente para marcar, né, os pontos-chave dessa mensagem, dessa reflexão. O versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, porque o Natal, em primeiro lugar, é o triunfo da luz sobre a escuridão. O Natal, em primeiro lugar, não é apenas o presépio com que você decora a sua casa. Não é a árvore bela que tem na sua casa. O Natal, em primeiro lugar, é o triunfo, é a vitória da luz sobre a escuridão, sobre as trevas. E isso aconteceu na sua vida. Você andava em trevas, você andava em escuridão, você andava distante de Deus, obscurecido. Eu lembro de pessoas que entraram aqui na igreja e não eram evangélicas, não eram cristãs. E tinham uma vida completamente errada. E conduziam as suas vidas por parâmetros distantes dos parâmetros de Deus. E essas pessoas se converteram. Era treva. Quem já viu alguém que se converteu aqui? Você é um convertido. Você é alguém que foi convertido por Jesus. Sobre quem triunfou a luz. E sabemos que as trevas sobre as quais esse texto fala são as trevas da ignorância. É a treva da cegueira espiritual. E eu gostaria de enfatizar isso. Nós estávamos nas trevas da cegueira espiritual, da ignorância. Nós não conhecíamos a Deus. Nós desconsiderávamos a Deus. Nós achávamos que Deus tinha que se enquadrar dentro do nosso parâmetro de entendimento. Dentro dos livros que nós lemos. Dentro da nossa cachola pequena, da nossa cabeça pequena. E as pessoas lá fora estão assim, tendo esse entendimento obscurecido de Deus. Estão nas trevas, estão perdidos. E o texto aqui de Isaías é uma referência, é a base para uma citação de Mateus capítulo 4, versículo 13 e 16, que quando Jesus estava ali passando pelas regiões, pela região da Galileia, Zebulon, Naftali, o Mateus escreveu no capítulo 4, versos 13 a 16, que o povo que andava nas trevas, quando Jesus apareceu, o que foi que aconteceu? O povo viu uma grande luz, porque Jesus é luz. Jesus ilumina as trevas das nossas vidas. Jesus quer iluminar a sua cegueira. Eu sei que você já é convertido, mas ainda há muitos pontos cegos. Repita comigo: pontos cegos nas nossas vidas. Muitos pontos cegos nas nossas vidas. Quais são os pontos cegos da sua vida? Quais são os pontos sobre os quais essa luz precisa banhar? Esse banho de luz precisa acontecer sobre você. Porque o Natal representa exatamente isso. E percebemos que o mundo inteiro está obscurecido, né? A Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno.
A Bíblia fala que o diabo é o príncipe desse mundo, é ele quem comanda, é ele quem governa, ele governa a mídia, ele governa as universidades. Não se fala de Jesus nas universidades, né? Jesus, um teórico brilhante, ainda que não tenha escrito nada. Jesus não escreveu nada. A única coisa que Jesus escreveu foi na terra, no chão, né? Enquanto ele estava ali defendendo aquela prostituta, quando aqueles homens queriam apedrejá-la. Mas ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Mas o fato é que Jesus tem sido retirado da sociedade, porque o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro é governado pelo maligno. E se nós não tivermos cuidado, nós também seremos influenciados pelas filosofias desse mundo, pelos pensamentos do diabo que estão ali embutidos na mídia, que estão embutidos nas universidades. E nós estamos inseridos nas universidades. E nós estamos ali no cotidiano do nosso trabalho, rodeado de pessoas que não conhecem a Deus. E é muito mais fácil, muitas vezes, essas pessoas nos influenciarem para um mau caminho do que nós influenciarmos elas para o caminho da luz, para o caminho de Jesus. Então tome muito cuidado com as trevas, porque elas estão aí. O mundo inteiro está na escuridão e você é uma fonte de luz. Diga assim: eu sou uma fonte de luz. Você não é a fonte em você mesmo. A fonte principal é Jesus. Você é como se fosse a lua que resplandece a luz do sol. E Jesus é o sol. Jesus brilha sobre sua vida e você resplandece sobre as trevas, sobre a escuridão. Você já saiu do tempo da ignorância. Você já conhece Jesus. Agora fale de Jesus para as pessoas. Divulgue essa mensagem. Meus irmãos e minhas irmãs, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz, se você quiser anotar para depois você ler, é muito importante esse texto. Diz que o Deus deste século cegou, repita comigo, cegou. É Deus com D minúsculo. Ou seja, quem é Deus com D minúsculo? O diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quantas pessoas você conhece que não entra a mensagem de Jesus na cabeça dessas pessoas? É porque o diabo cegou a mente delas. O diabo cegou o coração delas. Vamos orar por elas agora no final de 2019 e em 2020, para que a luz triunfe sobre as trevas. Quem é a pessoa que você está pensando agora? Você está pensando em alguém agora que está afastado ou que nunca conheceu a Jesus? Ore nesse momento e diga: Senhor, que triunfe a luz sobre as trevas da vida dessa pessoa, sobre a escuridão da vida dessa pessoa. Que o Senhor visite essa pessoa agora e coloque luz sobre a sua vida, porque eu não tenho capacidade. Nós não temos a capacidade de convencer as pessoas. João capítulo 16 diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Deus quem convence. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte. Está lá escrito em Coríntios também que eu plantei e Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem gera vida. É Deus que vai fazer a luz aparecer nas trevas. Natal não é a casa enfeitada de pisca-pisca. Natal é o triunfo da luz sobre as trevas, a verdadeira luz que é você. Nós somos essa fonte de luz. Está aqui no verso 2 do texto de Isaías que nós lemos. Em segundo lugar, o Natal é o triunfo da alegria sobre a tristeza. Também, conforme o texto que nós lemos, já no verso 3, o verso 2 fala sobre luz. E o verso 3 de Isaías 9 fala sobre alegria. Porque tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Portanto, o Natal traz alegria, mas é alegria verdadeira. O mundo está confuso a respeito de alegria. O mundo confunde o conceito de felicidade, o conceito de alegria, com coisas que lhes acontecem semanalmente, ou que pode lhes acontecer diariamente. Eles podem ir atrás, eles acham que podem ir atrás diariamente da alegria, por meio das farras. E aí, alegria vira sinônimo de farra. Alegria vira sinônimo de diversão, de festa. Então, se eu não tenho diversão, se eu não tenho festa, se eu não tenho farra, se eu não tenho um banquete, né, toda semana ou todo mês, eu não tenho alegria. Mas essa concepção é completamente errada. A alegria é a essência. A alegria é
É um movimento que o Senhor faz dentro dos nossos corações. A alegria é uma operação poderosa, espiritual, que o Senhor proporciona em nós, e nós não sabemos explicar, porque existem pessoas na igreja que são paupérrimas financeiramente, mas são cristãs, e são muito alegres, e se regozijam facilmente, porque foram convertidas, porque o Natal aconteceu nos seus corações, Jesus nasceu nos seus corações. Portanto, a alegria triunfou sobre a tristeza. Natal é isso. É o triunfo da alegria sobre a tristeza. Você se lembra lá do filho pródigo, de Lucas capítulo de número 15? Lucas capítulo 15 fala sobre o filho pródigo. Aquele menino, o mais novo, que saiu de casa. Tinha tudo na sua casa. Tinha banquete, tinha diversão, tinha o amor de seu pai, tinha o amor de seu irmão, tinha os servos ao seu dispor, porque era uma família rica, mas ele preferiu buscar alegria em outro lugar. Quantos aqui estão pensando em buscar alegria em outro lugar? Estão pensando em ir para as farras do mundo, né, para buscarem alegria lá. Estão pensando, muitos, em assistirem aquilo que não edifica, para buscarem alegria nesses programas televisivos, nesses programas da internet, nas redes sociais. Alegria onde não é a verdadeira fonte de felicidade e alegria. Trazem apenas diversão momentânea, trazem apenas uma cosquinha no coração, mas não é a verdadeira alegria. E aí o filho pródigo viveu ali, banqueteou, gastou toda a sua herança. Lá em Lucas 15, isso está registrado num texto grande. E aí depois ele viu que quando acabou o dinheiro, quando acabaram as farras, quando acabaram os amigos de festa, de banquete, né, ele percebeu que a verdadeira alegria não estava nisso. A verdadeira alegria não está nas farras, não está nas festas, não está nos banquetes, não está no dinheiro. Repita comigo: a verdadeira alegria não está no dinheiro. A verdadeira alegria está em Jesus. Porque na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. O Natal não é o Papai Noel, né, que traz ali com seu saco mágico, né, de presentes, cheio de presentes para nos presentear. Não é o Papai Noel sinônimo de alegria, mas o Natal é o triunfo da alegria sobre a tristeza. Você estava triste um dia, você não sabia o caminho correto, você não sabia o sentido da vida. Hoje aqui, quantos sabem o sentido da vida? Quem sabe qual é o sentido da vida hoje? Amém? Então esse é o maior motivo de alegria e de satisfação que você pode ter. A alegria triunfou sobre a tristeza. Ainda que você passe por momentos tristes, por momentos difíceis, não interprete isso como tristeza, como você sendo uma pessoa triste, né? Porque o Senhor trouxe a verdadeira alegria para o seu coração. E aí o texto continua. E o Natal, além de ser o triunfo da luz sobre as trevas, repita comigo: o triunfo da luz sobre as trevas. Além de o Natal ser o triunfo da alegria sobre a tristeza, o Natal é também, conforme o texto que nós lemos, o triunfo da paz sobre a guerra. Isso está registrado aqui no verso 5. Vamos colocar os nossos olhos no verso 5 de Isaías capítulo 9. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Portanto, o Natal é o fim da guerra, porque a guerra cessou. Quando Jesus nasceu, a guerra cessa. Quando Jesus nasce, os conflitos, as brigas, os problemas entre os irmãos têm que cessar, têm que acabar. Quando Jesus nasce, quando o Natal acontece, a paz e a verdadeira paz, e a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo concede. O mundo prega uma paz, mas a paz de Jesus é uma paz superior. Portanto, o Natal é o triunfo da paz sobre a guerra. Você vê aqui que nessa imagem aqui do verso 5, fala exatamente sobre isso, que a guerra acabou. Porque a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e a veste revolvida em sangue serão queimadas. Então não vai haver mais razão para a guerra. O texto fala sobre o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce nos nossos corações, há verdadeira paz. Acaba com esse espírito beligerante. Acaba com esse espírito de guerra. Tem pessoas que têm um espírito de guerra, né? Que estão o tempo inteiro armadas, né? Estão o tempo todo armadas. Alguém fala qualquer coisa e a pessoa está armada para poder responder à altura,
para poder combater aquela pessoa como se o inimigo dela fosse aquela pessoa. Mas o Natal, e nós somos cristãos, e isso precisa prevalecer no nosso coração. Nós precisamos ser pacíficos. Está lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores. Nós muitas vezes somos guerras ambulantes, é o que nós estamos vendo aí fora. Sem Cristo prevalecem o ódio, prevalece a dor da guerra. Sem Cristo prevalece a ferida, as feridas. Eu não sei se você é uma pessoa que guarda ódio no seu coração, que guarda mágoa no seu coração. Eu não sei se você é uma pessoa que está doída por alguém que te lançou uma palavra e você não consegue liberar perdão sobre essa pessoa. Sem Cristo, nós alimentamos esse tipo de sentimento negativo nos nossos corações. Mas quando Cristo nasce no nosso coração, ao invés do ódio, nasce o amor nos nossos corações, o verdadeiro amor. E nós olhamos para as pessoas com amor, ainda que nós não possamos ir com a cara de determinada pessoa, ainda que nós não tenhamos afinidade com alguém, mas nós temos compaixão das pessoas, nós amamos, nós oramos pelas pessoas. Porque quando o Natal acontece nos nossos corações, há o triunfo de Jesus. E Jesus é paz. Pedro tentou arrancar a orelha ali do soldado Malco. No final já da vida de Jesus, no final da caminhada de Jesus sobre a terra, e Pedro foi ali beligerante, tentou brigar, tentou sair na mão com o soldado. Mas Jesus disse que o reino dele não era um reino de guerra, não era um reino de conflito. Acaba com os conflitos no seu coração, acabe com as guerras, seja uma pessoa desarmada, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa amorosa. Eu não estou dizendo para você se aproximar das pessoas com quem você não tem afinidade, mas ore por essas pessoas, libere perdão com o seu coração, assim como Cristo te reconciliou um dia, se reconcilie com as pessoas também. Repita comigo: o Natal é o triunfo da paz sobre a guerra. E por último, no texto aqui que nós lemos, a porção mais bonita do texto, no verso 6, que você conhece, você tem decorado aqui esse verso. Além de o Natal ser o triunfo da luz sobre as trevas, além de o Natal ser o triunfo da alegria sobre a tristeza, além de o Natal ser o triunfo da paz sobre a guerra, o versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está, diga comigo, governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar para sempre. O Natal, portanto, é o nascimento, é o triunfo do reino de Deus sobre os reinos desse mundo. Nós vemos aqui que Jesus é o governador de toda a humanidade, que Jesus deve ser o governador dos nossos corações, que o reino de Deus precisa triunfar nas nossas vidas. Mas nós não podemos confundir o reino de Deus com os reinos desse mundo. O reino de Deus não é um reino geográfico. Nós sabemos que quem prepondera no mundo atual, no mundo de hoje, são os Estados Unidos da América. Esse é o reino mais evidente do ponto de vista geográfico. Nós sabemos que do ponto de vista político, o reino que prepondera no mundo inteiro, no Brasil nós temos o nosso governo, mas no mundo inteiro é o governo das Nações Unidas. Mas nós não estamos falando de um reino geográfico, nós não estamos falando de um reino político, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Não é um reino ideológico, né? E quantas pessoas brigaram no período das eleições, porque uns eram de direita e outros eram de esquerda, né? E Jesus estava olhando e dizendo: não tem nada a ver essa briga, né? Essa briga não tem nada a ver direita e esquerda, porque o meu reino não é geográfico, não é político e não é nem ideológico. Né? Jesus não é petista, Jesus não é bolsonarista, certamente não é, porque todos eles são falhos, todos eles cometem erros, falhas e pecados. Se você buscar a ficha de Lula, você vai ver muitos erros. Se você buscar a ficha de Bolsonaro, você vai ver muitos erros. Mas se você buscar a ficha de Jesus, no wrong, nenhum erro.
Jesus jamais errou, Jesus jamais pecou. Jesus é perfeito e é Ele quem nós devemos, é a Ele que nós devemos exaltar, é a Ele que nós devemos louvar, é por Ele que nós devemos brigar, é Ele que nós devemos pregar. Nós muitas vezes pregamos mais sobre os nossos candidatos, nós muitas vezes pregamos mais sobre as nossas ideologias do que sobre Jesus sendo nós cristãos. Será que isso é cabível? Será que isso é concebível? Não. Será que o reino que está prevalecendo no seu coração é o reino desse mundo? É o reino geográfico, é o reino político, é o reino ideológico, é o governo da sua vida, é eu que mando na minha vida, sou eu que me dirijo, sou eu que comando, né? Não tem negócio de Jesus vai até determinado ponto da minha vida, mas não, tem que triunfar o reino de Deus sobre nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, esse texto é lindo. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, verso 20 e 21. O reino de Deus triunfará sobre os reinos de todo o mundo. O reino de Deus triunfará sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre os nossos ímpetos governistas, porque nós queremos governar a nós mesmos. Mas deixa Deus governar a sua vida. Deixa o reino de Deus triunfar sobre o seu autogoverno. Diga assim, que o reino de Deus triunfe sobre o meu alto reino. Que nós possamos fazer esse alto reino cair por terra. Não existe reino nosso, o reino é de Jesus. Ele quem manda, Ele quem comanda, é Ele quem deve dirigir, direcionar as nossas vidas, as nossas existências. Lucas 17, versos 20 e 21. Lucas 17, verso 20 e 21 fala sobre a vinda do reino de Deus. Diga comigo, a vinda do reino de Deus. E diz assim o verso 20: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Presta atenção. Jesus foi interrogado por quem? Pelos fariseus sobre o quê? Sobre quando viria o reino de Deus. Ele está falando de um aspecto temporal. Quando vem o reino de Deus? É uma pergunta sobre o tempo. Quando vem o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, não é o reino de Barack Obama, ou de Donald Trump, ou de Bolsonaro, ou de Lula. Repita comigo, o reino de Deus não vem com visível aparência. Aí o verso 21 diz, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus triunfa nos nossos corações. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu o reino de Deus em você. E você já é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Aquele que representa uma outra nação. E nós somos embaixadores porque nós representamos outra nação aqui nessa terra. Nós representamos o reino de Deus, que está lá no coração do Pai no céu, que está no coração de Jesus à direita de Deus. Mas você é um cristão. Você é um cristão, significa pequeno Cristo. Você é um embaixador de Jesus aqui na terra. Portanto, você é um promotor do reino de Deus. Você precisa viver essa luz sobre a qual nós pregamos nessa noite. A luz tem que triunfar, não apenas um dia. Não foi no dia que você disse, Jesus, eu te aceito. Chorou na frente ali da igreja, diante do pastor. Eu te aceito. E aí pronto, a luz triunfou naquele dia, acabou. Não, a luz tem que triunfar todos os dias. Dissipe as trevas todos os dias. Dissipa as trevas da sua vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E seja um crente diariamente. Dissipe a tristeza do seu coração, porque não faz sentido nós sermos essencialmente tristes. Nós somos salvos. Jesus nos salvou e nós seremos transportados futuramente para uma nova realidade, para a realidade do reino celestial. Por isso nós não temos motivos para sermos tristes, nós temos que nos alegrar. Diga assim, eu sou alegre em essência. Ainda que venham, meus irmãos, as dificuldades, os problemas, as tristezas pontuais, não é isso que vai te derrubar, porque Jesus já te trouxe o verdadeiro sentido e a verdadeira alegria. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você que o Natal é um milagre. O Natal é um milagre. Porque nasceu lá numa manjedoura em Nazaré, em Belém. Em Belém, ele depois foi para Nazaré, mas nasceu em Belém, numa manjedoura. Belém é como se fosse Serrolândia, né?
uma cidade bem que ninguém conhece, Serrolândia de Israel, é Belém. Ninguém conhece, né? É a cidade dos meus pais. Jesus nasceu lá em Serrolândia de Israel, né? Não havia possibilidade de ser promovido, de haver uma divulgação sobre o seu nome, sobre a realidade do que ele representava. Por isso o Natal é um milagre, porque ele nasceu num lugar improvável e se tornou conhecido de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo inteiro. Diga comigo, o Natal é um milagre. Que menino consegue ajuntar uma multidão nas igrejas? Que menino é esse que consegue congregar uma infinidade? São cerca de 2 bilhões, se não me falha a memória, de cristãos. 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo inteiro. Pessoas que se reúnem diante do nome de Jesus e o adoram. Que menino é capaz de fazer isso? Foi aquele menino que nasceu ali em Belém, numa cidade improvável, e que nos alcança nos tempos atuais, nos tempos de hoje. Que menino consegue converter um coração duro como o seu? Que menino consegue mudar a existência de pessoas, mudar a história da vida de pessoas que todos nós diríamos que jamais seriam transformadas? Mas Jesus não é apenas um menino, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Não é um menino que nasceu, é o Rei dos Reis que nasceu, é o Senhor dos Senhores que nasceu. O Natal é isso, é o nascimento não apenas de uma criança, mas é o nascimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jesus não é uma invenção humana. Jesus não é a história da carochinha, não é história para boi dormir. Jesus não é uma invenção humana. Jesus é um projeto antigo do Pai, desde o Gênesis, como eu disse. Desde o Éden, o Pai já projetou, antes do Gênesis. Deus o Pai já projetava Jesus. Já sabia que Ele existiria e que Ele seria o Redentor e o Salvador de toda a humanidade. Não é apenas um menino, é o autor da história, é o autor da vida, que nasceu há 2000 anos atrás como homem, mas Ele já existia. Porque antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é eterno, Ele não tem nem início e nem fim, não tem meio, Ele é eterno. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Não é apenas um menino, não foi apenas um menino que nasceu, foi Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós exaltamos, que nós adoramos. Foi Ele quem te converteu. É Ele que está te convertendo. Ainda que talvez você não se considere alguém completamente convertido, mas Ele já iniciou a obra no seu coração. Eu encerro essa reflexão dizendo que, portanto, o Natal não é a árvore, não são as bolas, não são as iluminações que nós vemos lindas lá no Campo Grande. Luana quer ir amanhã para lá, para ver aquela iluminação maravilhosa. É bom, mas Jesus é melhor. O Natal é nascer luz, alegria, paz, o reino de Deus nos nossos corações. E aí as pessoas vão ver isso. As pessoas vão ver que você mudou, que você é fonte de luz, você é fonte de alegria, você é fonte de paz. Não é o dinheiro que comanda a sua alegria, não são as circunstâncias que te fazem feliz ou triste. É Jesus que te motiva a alegria, é Jesus quem te motiva a luz, é Jesus que te motiva a paz, é Jesus que nasceu no seu coração e você é crente. O Natal é um milagre porque Ele te converteu. Me converter é um milagre, né? Eu ser um cristão é um milagre. Eu jamais por mim mesmo seria um cristão, jamais por mim mesmo eu me converteria. Eu sou a pior de todas as pessoas, mas Jesus me converteu, Jesus me alcançou, Jesus te alcançou. Você é um milagre, o maior dos milagres. Ainda que um coxo nessa noite se levante aqui por meio da oração que nós fizermos, um cego enxergue. O maior milagre foi a sua conversão. O maior milagre foi o nascimento de Jesus em você. Se coloque de pé nesse momento.